Estamos recebendo Edson Roberto do Amaral, nosso colaborador também na USE Regional de São Paulo, da área de mediunidade, né? E hoje ele vai nos falar sobre o perispírito e provavelmente, né, como que essa estrutura funciona na hora do passe. Edson, boa palestra. Pessoal, um bom dia a todos. Bom dia. É sempre uma alegria a gente participar de eventos dessa natureza, que tem feito muita falta no movimento espírita. Né? O movimento espírita é muito grande, mas na mesma medida que ele é muito grande, né, e o tempo passa, as demandas aumentam, e nem sempre trabalhos de capacitação como este, né, tem sido feito na quantidade que precisariam ser feitas. Tá? E nesse sentido, né, hoje a nossa proposta é falar sobre a questão do passe, né, e particularmente em relação às propriedades do perispírito e a função e as funções do perispírito. Tá? Antes de mais nada, né, só um esclarecimento justo, né, em relação à questão, né, do que a gente sempre grava. Né? Então nós gravamos por quê? Porque nem sempre outras pessoas que gostariam de estar aqui, né, para assistir um evento dessa natureza, né, conseguem estar no dia e na hora dessa participação. Então, normalmente eu gravo, disponibilizo isso no site, tá? E as pessoas podem depois rever o conteúdo, né, quem não veio pode assistir o conteúdo, e assim nós vamos fazendo a multiplicação desta semente, né, que é a evangelização, ou seja, a educação espírita no sentido lato sensu. Tá? E outra coisa que é muito importante, né, é nós compreendermos, né, que quando a gente fala sobre o passe, né, isso é uma coisa assim muito ampla, né, principalmente no campo, quando a gente foca essa questão, né, da fluidoterapia. Né. O passe realmente ele é apenas uma pequena parte, né, desse algo maior que é essa tal fluidoterapia que tanto se fala. Tá? Eu vi que aqui nós temos o nosso programa, né, tudo aquilo que já foi desenvolvido, né, ao longo desses 2 dias, né, a questão lá desde o magnetismo, os fluidos, centros de força, né, e estamos chegando agora aqui, né, para falar sobre a questão do perispírito e suas propriedades. Né. Particularmente, qual é o objetivo? Particularmente com o objetivo de verificarmos em que medida, né, a questão dessas tais propriedades do perispírito, das funções do perispírito, né, de alguma forma elas conversam, né, com essa questão da aplicabilidade do passe. Tá? Para que a gente possa compreender que o passe não é mera imposição de mãos. Né? Por trás da imposição de mãos tem algo muito maior, né, que às vezes a gente ouve, a gente vê, mas a gente não compreende na sua exata extensão. Tá? Então, nosso objetivo hoje é falar basicamente sobre isso, e depois da sequência, nós teremos uma participação falando sobre a questão do perfil do assistido que chega à casa espírita. Né? Gostei da indicação que alguém citou aqui, né, da importância de falar, né, do perfil do trabalhador, né? Porque se nós estamos falando do perfil do assistido, é fundamental nós compreendermos que o trabalhador também tem que ter um perfil para esse trabalho. Né? André Pires, no livro Missionários da Luz, ele fala a respeito, né, ele dá um nome para isso de vocação, que ele fala que é imprescindível para quem atua na questão do passe. Tá? Bom, a partir daí, né, no livro dos médios nós vamos encontrar lá no capítulo 1, né, uma pergunta provocativa que Allan Kardec utilizou, né, para inaugurar esse capítulo. Ele fala sobre isso, né, a partir dessa pergunta: existem espíritos? Tá? E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a causa principal da dúvida sobre isso, tá, está basicamente na questão do quê? Da ignorância quanto à verdadeira natureza dos espíritos. É daí que se levantam todas as dúvidas, particularmente em relação a essa questão da existência dos espíritos. Tá? O que nós poderíamos nos perguntar, né, ou que nós, por uma analogia, né, nós poderíamos fazer, né, é em relação ao próprio passe espírita. Tá? Se nós pensarmos, né, sobre a questão do passe, será que nós não poderíamos nos perguntar, né, se a principal dúvida em relação ao passe, a sua efetividade, a sua eficácia, tá? Será que ela também não reside, né, na questão da ignorância sobre as propriedades do perispírito, né, particularmente em relação às suas, ou melhor, ao perispírito em relação às suas funções e propriedades?
Se Kardec está dizendo que a dúvida em relação à existência dos espíritos, né, reside na ignorância em relação à natureza dos espíritos, talvez por uma extensão, essa não é uma frase de Kardec, mas por uma analogia, nós poderíamos dizer que a dúvida em relação à eficácia do passe, ela começa a partir do quê? Né? Da ignorância em relação ao perispírito, como foi citado aqui, né, na apresentação anterior, né, do senhor sobre a questão, né, do perispírito, o que ele realmente é, né, a sua amplitude. Tá? Então nós poderíamos dizer, tá, que é a partir da ignorância sobre o que é o perispírito, né, que a gente não consegue explicar o passe, ou pelo menos como ele de fato é. E às vezes a gente explica como a gente acha que ele é. Tá? Mas nós poderíamos ir mais longe. Né? A gente começa a entender que a compreensão do passe espírita, né, ele obrigatoriamente passa pelo quê? Nós compreendemos o espírito e os seus atributos, que está lá remetendo-nos, né, lá no princípio, lá no curso básico, né, uma das aulas iniciais do curso básico é nós estarmos falando sobre os atributos do espírito. Porque se nós estamos falando que o ser encarnado é esse composto do espírito, o perispírito e o corpo, tá? Elas não são a mesma coisa, são coisas muito diferentes. Tá? E essa diferença, né, a interpretação, a análise que nós devemos fazer é basicamente o espírito compreendendo a partir dos seus atributos, o perispírito compreendendo a partir do quê? Das suas funções e das suas propriedades, até que nós consigamos chegar ao corpo físico a partir dos seus atributos, tá? Ou melhor, das suas propriedades. Então, quando a gente entende esse pacote aqui, né, ou seja, propriedades do corpo, da matéria, né, o perispírito em relação às suas propriedades e funções, né, e o espírito em relação aos atributos, a gente começa, né, a dar os primeiros passos, né, para a gente avançar na compreensão do passe espírita. Quando falta isso, ou quando esse conhecimento é incompleto, gente? Se nós imaginarmos, né, que nós não temos o suficiente, não temos suficientemente, né, amadurecido ou compreendido, né, esses princípios elementares, essas premissas aqui, o que nós diríamos? Né? Talvez nós diríamos, né, que na falta disso é que surgem os mitos. Ou será que o Espiritismo não tem mitos? Ou será que na prática espírita do passe não existem mitos? Existem muitos mitos. Tá? Mas o que é um mito na verdade? O mito na verdade, vamos pensar dessa forma, né? Normalmente o mito nasce das narrativas. Alguém começa a falar, o outro repercute aquilo que o outro fala, e quando você vê, todo mundo está falando daquilo, e se você perguntar onde começou, ninguém sabe, mas todo mundo faz e todo mundo fala isso. Então os mitos, eles sempre nascem das narrativas. E o que alimenta os mitos são as fantasias. Mas por que as fantasias alimentam os mitos? Pela ausência do conhecimento. Então, quando a gente pensa nos mitos, né, a gente tem que compreender o seguinte: uma hora eles aparecem, e o cristianismo ele está cheio de mitos, e a doutrina espírita que veio na extensão dele, ou como complemento, entendeu? Nós acabamos trazendo alguns mitos que são remanescentes lá daquele passado. Tá? Mas os mitos, invariavelmente, eles sempre caem. E por que os mitos caem? Porque eles não têm sustentação. Eles não se sustentam por fatos objetivos. O problema então seria qual, Edson? O problema então seria o seguinte: que se o mito cai, eu não tenho que me preocupar com ele, não é isso? Uma hora ele vai cair por si só, não é? Mas não é bem assim. Porque quase sempre, quando caem os mitos, o que acontece, gente? Levantam-se dogmas. E os dogmas têm vida mais alongada do que os próprios mitos. E nós precisamos compreender isso. Porque a doutrina espírita, né, quando ela surge com o objetivo, né, exatamente de se contrapor a determinados dogmas, que se contrapõem à razão, à lógica e ao bom senso. Então é muito importante nós compreendermos essa primeira parte. Por quê? Porque quando a gente fala em termos da imposição de mãos, nós falamos a respeito do passe espírita, tá? Nós não fugimos à regra em relação a determinados mitos que existem. Tá? Vamos pensar em alguns, por exemplo. Tá? A questão de que o passista deve pegar os fluidos lá em cima, gente. Né? Como foi explicitado aqui, nós somos cercados pelos fluidos. Então esse gesticular de eu ter que ir buscar o fluido,
né? Isso é uma convenção. E nós devemos separar o que é convenção humana do que é uma premissa da aplicação do passe. Vamos pegar um outro exemplo, né? A questão, né, que o paciente não pode cruzar as pernas e os braços. Tá? Também é uma convenção que a casa aplica e ela procura direcionar os seus assistidos dessa forma. Tá? Mas volto a dizer, uma premissa, trabalho não significa, ela não deve se confundir com aquilo que são convenções regulatórias das casas espíritas e dos seus respectivos trabalhos. Vou pegar um outro exemplo, né? Que o passista não pode tocar no paciente, né? Em algumas casas, que às vezes que nós já fomos visitar, né? O passista não podia dar sequer, né, aquele toquezinho no ombro, como foi citado aqui, né? De falar, já acabou o passe. Por quê? Porque na convenção humana do trabalho, entendeu? Você não pode tocar no paciente, né? Vamos chamar dessa forma, tá? E vamos também compreender, né, a questão, né, de que o paciente deve estar com as mãos viradas para cima, né? Porque se ele estiver com as mãos viradas para baixo, ele não recebe a aplicação do passe. Pergunto, né, isso são premissas do passe ou são convenções humanas que foram se arrastando ao longo do tempo e acabaram se tornando mitos dentro da aplicação do trabalho? Muitas delas nós vamos verificar, né, que elas são mitos. Por quê? Porque elas não se sustentam pela ciência. E nós não podemos esquecer que a ciência espírita, que o espiritismo, ele é ciência espírita também, tá? Mas vamos em frente, né? Toda vez que nós encararmos ou nos defrontarmos com a análise de tantos, citamos apenas alguns aqui, poderíamos citar outros mitos, né, que nós temos no passe, nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, né, nos atendimentos fraternos, na oratória pública, né? O espiritismo, ele tem muito ainda a se depurar de muita coisa que não pertence à sua origem, mas que foram sendo encampadas pela nossa interpretação humana. Tá? Então, a partir daí, toda vez que nós pensarmos nos tais mitos e fantasias, nós temos que compreender que as fantasias, gente, elas são muito fáceis de você enxergar. Por quê? Né? É como nós imaginarmos lá, né, a história da cegonha trazendo o bebezinho. Né? Se eu falar isso para uma criança hoje, né, ela vai dar risada de mim. Tá? Por quê? Porque uma coisa é evidente, e ela sabe, né, que não é a cegonha mais que traz o bebezinho. Tá? Então, a fantasia é muito fácil de você enxergá-la. É muito diferente em relação ao mito. E eu peguei ali a questão do ovo e da galinha, né? Por quê? Né? Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Nós não vamos definir, também não somos nós que vamos definir aqui nesse momento quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Tá? Mas existe toda uma parte mística, né? Todo um mito que está a partir disso. Qual é a diferença que nós queremos mostrar aqui? Tá? Que a fantasia, ela é muito evidente e ela é fácil de ser debatida, mas o mito nem sempre, e muitas das vezes o mito se confunde com a verdade. Tá? Mas é só a verdade, gente, que se levanta ao longo do tempo e que se sustenta por si só. Bom, partindo dessa análise, dessa reflexão entre o mito e a fantasia, tá? Nós temos que compreender que a verdade que se levanta com a doutrina espírita, ela não se levantou acidentalmente. Ela é parte de todo um processo histórico para que a doutrina espírita viesse em meados do século XIX. Então ela não foi um processo acidental, ela foi um processo consequente. E a única forma dela debater, dela encarar dogmas milenares que se arrastavam na nossa história pregressa, tá? Foi se levantando através do quê? De um tríplice aspecto. E quando a verdade que a doutrina espírita traz ou inaugura para a humanidade, ela é apresentada para todos nós, tá? Nós passamos a mudar a visão do passe. Porque o passe, diferentemente do que às vezes nós dizemos, ele não nasce com a doutrina espírita. Embora às vezes alguns antagonistas da doutrina falam que passe é invenção dos espíritas. Não. Se nós nos remetermos à história mais longínqua, nós vamos encontrar lá, entendeu? No Egito, eles utilizando fartamente o quê? A imposição de mãos. Se eles davam o nome de passe ou se eles não davam, não importa, mas era o que eles faziam. Então, essa antiguidade toda, e que foi se arrastando ao longo do tempo, né, traz para o momento presente, entendeu? Condicionamentos
Porque todos nós que não somos espíritos que simplesmente nascemos, né, no século XX, século XXI, e que já fomos participantes de toda essa visão histórica, entendeu? Todos nós que vivemos nesse passado distinto, né, nós trazemos implícitos em nós muitos condicionamentos que vêm na parte anímica do ser espiritual. Nós já não somos a mesma pessoa, não temos mais o mesmo RG, não temos mais o mesmo CPF, não temos mais o mesmo nome, não temos mais nada, mas nós trazemos isto como uma realidade implícita do nosso do ser espiritual. E nesse sentido, quando a verdade que nasce, ou seja, que se inaugura para a humanidade através da doutrina espírita, ela se apresenta, muda a nossa visão sobre o passe. E ela muda por quê? Porque a visão, ou seja, esta verdade sobre o passe que vem com a doutrina espírita, né, ela já não é mais, ela não receia o debate da filosofia. Nós não receamos o debate da filosofia. Nós nos submetemos ao quê? Ao que a ciência explica. E por outro lado, é esse conjunto do debate filosófico, da explicação científica, que sublima a nossa prática do passe. Então a prática do passe espírita, em que pese outros credos façam de igual maneira, e no passado também já se faziam, nós não podemos esquecer que o passe espírita, ele se diferencia por essas premissas que nós estamos dizendo aqui. Ele não é um comportamento apenas automatizado. Ele é um comportamento que ele é racionalizado. E é por isso que nós dizemos que esta verdade, essa mudança de olhar sobre o passe, a partir da doutrina espírita, e aí nós chamaremos o passe de passe espírita, ele não receia o debate da filosofia, ele se submete à explicação da ciência, e é isso que sublima a nossa prática. Tá? Uma questão muito importante, né? Ou seja, qual é a consequência, ou é a decorrência natural disso? A decorrência natural disso, gente, que a doutrina espírita, o que ela fez então, a partir de então? A partir de então, essa imposição de mãos, que nós chamamos de passe, a doutrina espírita, ela divide a história, como era antes dela e o que passa a ser depois dela. Divide mesmo, gente? E como divide? Tanto divide, né, que a partir do momento que essa verdade ela é apresentada à humanidade, né, o que começa a cair? Começam a cair os mitos do passado. Cai o mito do passe como uma mera imposição de mãos. O passe espírita, ele não é uma mera imposição de mãos. Então, às vezes, quando alguém chega para nós e aquela pessoa está mal, está doente, não está bem, você fala, vai lá no centro espírita, lá eles dão passe. Aí aquela pessoa pergunta para você assim, mas o que é o passe? Eu não sei bem o que é isso. Você fala, não, o passe é o seguinte, você vai lá, você vai sentar numa cadeira, vai assistir uma palestra, no final você vai sentar numa cadeira, alguém vai chegar, vai pôr a mão em você, nem vai fazer os movimentos lá e você vai ver. Você vai embora bem, você vai ver como que é bom. Esse não é o passe espírita. Ou melhor, não é a explicação do passe espírita. Então começa a cair os mitos do passe como uma mera imposição de mãos. Mas cai mais ainda. Cai o mito de quê? De que esse gesticulário próprio do passe, né, é que determina a força do passe. Quanto mais força você põe no movimento, mais forte é o passe que você tem. E aí isso no imaginário do assistido, ele começa a fazer uma diferenciação de quem dá o passe. Não, esse faz, aquele lá tem mais força, ele faz mais movimento, ou seja, a gente até escuta o movimento dele. E você começa, veja, no imaginário daquele assistido, que não tem curso, não tem formação, ele começa a acreditar naquilo. E ele começa a priorizar, né, os seus referenciais de trabalhador passista a partir do gesto que ele vê. E não na essência própria do passe. Então, o gesticulário, né, ou seja, essas questões rítmicas próprias, né, do gesto do passe, não é aí que determina a força que o passe tem. Um mito que a gente vai trazendo do passado, e às vezes a gente não enfrenta no sentido de iluminar a razão daquele que está se apresentando como nosso assistido.
Mas nós poderíamos ir mais longe. Caem também outros mitos que existem sobre essa questão. E um deles, gente, é a própria questão do toque. Você vai em casas espíritas em que o toque é natural, né? Você vai em casas espíritas em que tocar, ou seja, a assistência do passe, né, ela pressupõe a necessidade de você tocar o paciente. Em outras casas espíritas, se for, tocar no paciente é praticamente uma heresia. Bom, aí você pega um assistido que foi visitar as duas casas espíritas para analisar a prática do passe. E hoje, digo a vocês, existem muitas pesquisas no campo acadêmico sobre as práticas espíritas. Aliás, tem mais gente não espírita pesquisando o espiritismo do que espíritas pesquisando a própria doutrina. Então esse pesquisador foi num centro, ele viu de um jeito, ele vai no outro, vem no outro. Então ele fica assim, né? Bom, afinal de contas, né? Tocar é heresia ou tocar é uma necessidade? Nem ele mesmo sabe, né? Então, esse mito sobre a questão do toque, entendeu? Se é normal, se não é normal, começa a cair também quando você, de fato, se aprofunda no estudo do passe espírita. E aí você vai descobrir o quê? Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão da história. Né? Às vezes nós espíritas, né, somos pouco afetos a estudar a história. Mas estudar a história é muito importante. Porque lá estão os fatos que muitas das vezes estão determinando as consequências que nós estamos sofrendo hoje. Muitos dos desvios da árvore do cristianismo, e que se vê hoje numa enormidade de credos, crenças e cultos, né, que se encontram, né, na sociedade que nós vivemos hoje, e muitas das deturpações que estão nessas práticas, né, é exatamente por nós desconhecermos a história. Então, se nós pegarmos a história para refletir sobre a questão do passe, nós vamos pegar o caso aqui da cura da mulher hemorrágica, uma passagem bíblica, não é isso, gente? O que nós vemos nessa questão da cura da mulher hemorrágica? Tá? Nós vamos nos lembrar, né, que o texto bíblico, né, vai dizer o quê? Que Jesus curou essa mulher hemorrágica como, gente? Sem um toque. Em nenhum momento Jesus tocou aquela mulher hemorrágica para ela ser curada, não foi? Então, isso significa que o toque é dispensável, né? Se eu for analisar só esse pedaço do fato, não é? Tá? Mas e se eu olhar pelo lado da mulher hemorrágica, gente? Poxa, se eu olhar pelo lado da mulher hemorrágica, ela precisou do toque para ser curada. Vocês veem como são as coisas? Dependendo, né, do viés que eu dou, do olhar que eu dou, da abordagem que eu foco, né? Para Jesus o toque era desnecessário. Mas para ela, o toque era a alavanca que lhe despertava a fé. E aí nós vamos dizer o quê? Que Jesus não precisava porque ele usava o toque do amor. E o amor não prescinde desse gesticular, dessa ação humana. Mas aquela mulher, para ela, o toque era o toque de fé. Então a gente nunca pode olhar apenas com um olhar, né, com um objeto, com um direcionamento. Nós temos que olhar e analisar sempre o quê? O todo. E isso, daí nós poderíamos dizer o quê? Que o legado que Jesus deixa para todos nós analisarmos melhor, refletirmos melhor, é que na verdade, nessa questão, nem o gesto se impõe, mas também dispensa os gestos. Então nós ficarmos digladiando entre nós mesmos, se o passe de um jeito, né, uma casa espírita de um jeito é melhor, ou se o passe da outra casa espírita de outro jeito é melhor, né, é uma coisa praticamente sem nenhuma coerência, entendeu? Que ao contrário, mais espalha do que ajuda. E o que o movimento espírita mais precisa hoje é exatamente do quê? Do contrário, é de ajuntamento, tá? Então, daí nós vamos dizer o quê? Nem se impõe os gestos para quem está, e também nem dispensa os gestos para quem recebe, tá? Mas aí, vamos um pouco mais longe. A mesma doutrina, que é a doutrina espírita, né, quando vai tratar sobre a questão do passe, né, a partir do nosso irmão Allan Kardec, o que ele vai falar, gente? Tá? Esse gênero de mediunidade, e aí nós estamos falando, né,
é o capítulo que vai falar sobre a questão da cura. Tá? Então, esse gênero de mediunidade consiste no dom de curar. Então, o beneficiamento, né, decorrente do passe, apenas a questão, né, não vamos observar apenas, né, pontualmente, né, o passe, né, objetivo consolo, né, harmonização, também isso. Mas, eventualmente, a cura acaba sendo uma consequência e decorrência por tudo aquilo que o nosso irmão apresentou aqui há pouco, né, sobre como, aonde, até que ponto, né, esses fluidos, entendeu, vão estar atuando no nosso corpo físico. Tá? Mas vamos completar o pensamento de Allan Kardec. Ele vai dizer, né, que esse gênero de mediunidade consiste no dom de curar. E ele complementa esse raciocínio dizendo que um simples toque, um olhar, ou mesmo um gesto. Olha que interessante. A gente está discutindo aqui, né, se toque é válido, se toque não é válido, mas lá atrás Kardec já estava falando isso. Entendeu? Pelo menos desde, né, do século XIX, isso aí já está aí para nós. Tá? Edson, mas tem outros motivos. Realmente, tem outros motivos, entendeu? Para nós estarmos, que nós poderíamos estar falando sobre a questão do toque. Mas nós só estamos dizendo se a questão do toque existe ou não existe. Se ela é razoável ou se não é razoável. Ou se ela tem uma fundamentação teórica. E ela tem uma fundamentação teórica. Porque isso aqui está onde? No livro dos médiuns. Que é a teoria que nós seguimos. Base, né? Então, a partir daí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: parece muito simples, não parece? Que o dom de curar pode ser por um simples toque, um simples gesto, né? Um simples olhar. Não é muito simples a gente olhar isso? Mas é uma simplicidade enganosa. Porque a ação curativa não é tão simples assim. Na aparência ela é simples, mas só na aparência. E por que nós estamos dizendo isso? Né? Vamos lembrar que o nosso irmão André Luiz vai falar a respeito disso. Tá? Ele vai dizer, olha só, André Luiz, né? A maioria dos casos não precisavam tocar o corpo do paciente. Olha, ele fazendo uma revisão de novo a questão, né? Se tem toque, se não tem toque. Tá? Era o nosso irmão André Luiz visitando um trabalho numa casa espírita, ele estava analisando o trabalho do passe. E aí ele vai complementar dizendo o quê? Também André Luiz. Aplicados a reduzida distância, penetravam o halo vital dos pacientes. Ele não dispensa o toque, mas também não diz que precisa do toque. Nesse sentido, ele está acompanhando o nosso irmão Allan Kardec, gente, perfeitamente acompanhando o que Allan Kardec já dizia. Tá? Mas vamos um pouco mais adiante. Qual o problema então do toque? O problema do toque, gente, é outro. Não é a questão material que se exterioriza. Está na desinformação e está na ignorância. Mas mais do que isso, não é uma questão só de estarmos desinformados ou ignorantes sobre certas premissas. Está nos movimentos interiores da alma. Então, enquanto eu estou preocupado com o movimento exterior como um problema para o passe, o maior problema do passe está nos movimentos interiores da alma. É aí que está o problema do toque. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a partir do momento que a gente começa a compreender melhor, né, os atributos do espírito, né, as propriedades, né, do perispírito, a gente vai se defrontar com o que, gente? Por que eu estou falando em movimentos interiores da alma? Nós estamos falando em movimentos interiores da alma por essa questão aqui. Via de regra, todo o problema está nessa questão. Aquilo que brota do coração, aquilo que invade pelo olhar e aquilo que se irradia pela nossa mente. É aqui que está o problema do toque. Não é a questão se eu toco ou não no ombro da pessoa para sinalizar para ela que já terminou o passe. Não é a questão se eu ajudo. Vejam, certos exageros chegam ao ponto de que o passista na formação do trabalho, ele não pode nem auxiliar o assistido, às vezes de elevada idade ou com mobilidade reduzida, para se sentar na cadeira. Por quê? Porque a convenção humana da casa não permite. Por quê? Porque o passista não pode tocar no paciente.
tocar, porque se for uma mulher jovem, bonita, né, o toque pode, né, trazer certas... Gente, pergunto, se a pessoa tem isso na alma, vai ser o toque que vai despertar isso nela? Não, só de olhar para a pessoa, gente. Os pensamentos que não deveriam vir para aquele momento já vieram. E já contaminam a ação do passe. Então, é por isso que nós dizemos que o problema do toque está nisso aqui, ó, no que brota no coração. Porque o que brota no coração é o que vem na alma. Não é lá a passagem evangélica que fala que o que perde o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que dela sai, porque vem do coração. Vem de onde, gente? É do coração fisicamente falando? Não. Ele está falando do quê? É aquilo que vem da alma. Vem das conquistas anímicas que ficaram, né? Que estão eternizadas em nós, em todas as nossas vivências do ontem. Vamos mais longe. Então vejam, isso brota da nossa alma. O olhar de curiosidade invade o que não deveria invadir. E tudo isso irradia-se através da nossa mente. Opa, peraí, mas nós falamos agora há pouco que o passe ele tem a importância, ou seja, que a questão da mente é determinante no mecanismo do passe. E é mesmo. Por quê? Porque desde Allan Kardec, desde André Luiz em toda a sua coletânea, André Luiz vai colocar lá, a mente é a plataforma de todas as ações mediúnicas. Então nós queremos dizer o quê? Que é aqui que está o grande problema do passe. E mais longe ainda, né? A gente não para analisar, né? Vamos fazer essa pergunta. O que acontece quando você está transmitindo o passe? Eu estou postado na frente da pessoa, com a mão levantada, imaginando, né, toda essa ação fluídica sobre ela. Não, gente. Isso é parte do que realmente acontece. Só que, junto disso, nós temos que pensar o seguinte: o que acontece com quem está transmitindo o passe e o que acontece com quem está recebendo o passe. Então, gente, essas duas palavrinhas mágicas aqui, ó, acontecimento, elas são imprescindíveis. Por quê, gente? Porque, de fato, a ação do passe é um grande acontecimento num instante. Vocês já pensaram nisso? Que aquele momento do passe talvez seja, para aquela pessoa, o maior acontecimento da sua vida. Já pensaram que aquela mulher hemorrágica, quando foi curada por Jesus, foi um instante da sua vida que a curou de um processo que se arrastava há mais de 10 anos? Então, quando a gente fala em termos de transmitir o passe, não é simplesmente um gesto da imposição de mãos. Mais do que isso, talvez seja um grande acontecimento da vida daquela pessoa. E aí nós temos que pensar no quê? Que a doutrina espírita, quando, né, vai enfrentar essa questão do passe, entendeu? Ela muda a visão, a interpretação e a aplicação de tudo aquilo que se conhecia sobre o que é o passe e como ele deve ser aplicado. A partir do que, gente? Da abordagem que traz a doutrina espírita. Então isso significa que se eu imaginar, né, como de fato é, né, a questão do passe como uma extensão da prática mediúnica, o que qualifica essa nossa ação, esse nosso trabalho, é essencialmente o conhecimento que eu tenho da doutrina. Então, quanto maior conhecimento eu tiver da parte fundamental da doutrina, maior expertise eu terei na hora de praticar a doutrina. Os grandes problemas que nós temos na prática espírita, entenda-se mediunidade, é porque muitas das vezes nós não conhecemos o suficiente fundamentos da própria doutrina. Então, essa
essa visão, ela não, a grandiosidade dela, ela vai, né, alcança esse patamar. Por que eu dizia lá atrás que o momento do passe é um grande acontecimento? Porque ele é um grande acontecimento tanto na questão psíquica, como é um grande acontecimento na questão fisiológica, por aquilo que está acontecendo naquele momento, ou que pode estar acontecendo naquele momento. A gente não faz ideia, né, o que está acontecendo dentro do mundo celular daquela pessoa a partir do recebimento desses fluidos decorrentes do passe. Às vezes, toda uma revolução celular está acontecendo a partir daquele recebimento. Por isso que nós devemos ver que o passe, ele é um momento sagrado. Daí a necessidade da consciência do trabalhador do passe, que de fato, se ele não está no melhor momento, no melhor dia, ele deve se abster do trabalho naquele momento, porque ele está se colocando para um grande acontecimento. Vamos fazer remissão à parábola do que, gente? Lá do Evangelho de Jesus, quando fala sobre as bodas de núpcias, não é isso? Por que aquela pessoa que não se apresentou com o traje nupcial não pôde entrar? Não estava preparado. Então, por extensão, nós passistas de hoje precisamos ter essa visão da importância e da grandiosidade do passe. É que, infelizmente, muitas vezes o que acaba acontecendo é assim: se eu não sou médico psicógrafo, se eu não sou médico psicofônico, se eu não tenho evidência, se eu não tenho audiência, você é o que, gente? Vai trabalhar no passe porque está faltando passista. Essa visão pobre. E eu digo pobre porque se nós começarmos a estudar o passe, talvez a gente chegue à conclusão de que o passe talvez seja a rainha das mais intensas e volumosas intervenções espirituais sobre o plano terreno. Mas vamos um pouquinho mais longe, né? Quando a gente começa, né, ou seja, nós falamos daquele tripé lá atrás, né? Eu tenho que analisar o passe a respeito, né, do corpo pelo espírito, né, e do espírito, né? Obviamente que o espírito considerando não só a sua natureza, como os seus atributos, né? O perispírito considerando as suas funções e propriedades, e o corpo físico considerando as suas propriedades. Tá? Mais do que isso, quando eu analiso esse conjunto, eu tenho que pensar no seguinte: tudo isso é para eu entender de que maneira o espírito está atuando sobre o corpo. E isso não diz respeito só a nós, por nós mesmos, como o eu espiritual está agindo sobre o meu corpo. Isso também diz respeito ao que o espírito atua sobre outros corpos. Ou, para simplificar, como que o passista, enquanto um espírito encarnado, está atuando sobre o corpo de um outro espírito encarnado, ou como instrumento nesse sentido. Então, gente, é muito importante nós compreendermos, né, que quando a gente começou a estudar melhor essa questão, o que nós descobrimos, né? Nós descobrimos que aquele corpozinho ali que nós vimos lá atrás, né, na verdade, ele é o quê? Ele é um grande composto bioquímico regulado por circuitos eletromagnéticos. O nosso corpo material que nós estamos falando é isso. Essa matéria que nos serve de instrumento agora, né, ele é isso. Todo aquele conjunto celular, né, todo aquele conjunto, né, dos elementos que o compõem, tem esse nome chique aqui, composto bioquímico regulado por circuitos eletromagnéticos, regido por quê, gente? Pela mente. Mais ainda, nós descobrimos no estudo desse corpo, veja que nós estamos seguindo a metodologia de Kardec. Nós estamos indo do corpo, que é a matéria, para a compreensão do ser espiritual. Tá? Então nós descobrimos o quê? Que esse corpo que nos serve de veículo, de instrumento, ele é regido por essa infinidade, que deu-se um nome, né? De quê? De plexos.
nada mais é do que, tá? Um entrecruzamento especial de nervos e veias, tá? Então nós temos ao longo do nosso corpo, né, algumas áreas especiais, né, que é onde nós temos uma concentração do quê? De nervos. É o que a gente chama de plexos. Vamos mais longe, né? Isso está muito relacionado. Por que nós estamos falando isso? Porque isso está relacionado com as tais sensações e percepções. Sensações e percepções que o passista, quando está dando o passe, terá, e que o assistido, quando está recebendo o passe, também terá. E aí a gente vai descobrir o quê? Né? A gente vai descobrir, né, que o tal córtex cerebral, esse nome bonito, né, para falar daquilo que nós temos no nosso cérebro, né, olha lá, o sistema nervoso central, ele necessita do quê? Informação sensorial. Através do quê? Que são especialmente recebidas, ou seja, nós temos esses pontos de sensibilidade sensorial em todo o corpo, mas particularmente nas nossas extremidades, nas palmas e pontas dos dedos. Vamos um pouquinho mais longe. Olha lá, um exemplozinho da mão, nas palmas das mãos e pontas dos dedos, nós temos elas são áreas inervadas por muitos neurônios sensoriais que enviam informação por muitos neurônios ao córtex somatosensorial. Aí eu já começo a pensar o seguinte: por que a gente usa, né? Por que desde tão longe esse referencial da mão para o instrumento, ou seja, para a ação do passe? Que é coisa que não nasceu com a doutrina espírita. Aí a gente começa a descobrir que a mão, ela tem certas peculiaridades que muito contribuem, ou melhor, aí eu pergunto para vocês, né? Isso que está sendo dito aqui, é um mito ou é ciência? Isso é ciência, não é mito. A doutrina espírita ela está inovando no mundo presente, né, com essa premissa, tá? Porque isso é ciência, né? Mas nós vamos mais longe ainda, né? Essa mesma ciência vai dizer para nós o quê? Que as mãos, fisiologicamente falando, elas são muito ricas nesse grande número de terminações nervosas, né, que têm funções sensitivas, mas uma outra coisa mais. Ela é uma área ricamente vascularizada. E que essa área ricamente vascularizada, ela favorece uma coisa chamada o quê? Emissão fluídica. Então não é assim, né? Uma coisa aleatória que surgiu, você usar as mãos, né, como canalizador. Ah, mas se eu não tiver mão, posso dar o passe? Posso dar o passe, ninguém está dizendo isso. Mas nós estamos dizendo que a mão tem essa peculiaridade. E que a emissão fluídica pelas mãos, ela tem essa ampliação natural, por essa peculiaridade do próprio corpo físico. Mas nós vamos mais longe ainda. Nós vamos verificar que, se nós pegarmos a analogia, né, do ímã, o que a gente sabe do ímã? Onde estão as áreas mais intensas do campo magnético? Nos seus polos. Não é isso que a gente aprendeu? O nosso corpo humano não é diferente. As nossas extremidades, diga-se, mãos, por exemplo, é aonde nós temos a maior o quê? Então a mão, ela tem essa peculiaridade não só dessa maior sensibilidade tátil ou sensitiva, como também ela tem essa peculiaridade de ter um maior campo do que? Magnético. Ora, nós vimos aqui, inclusive nos exercícios práticos que foram simulados e que foram comentados, né, que durante a ação do passe nós temos dois momentos distintos, não é isso? Aquele momento, né, de retirar os fluidos, não é? Ora, como é que eu retiro esses fluidos? Esses fluidos não estão sendo retirados pela minha mão, gente. Eles estão sendo retirados pelo quê, gente? Pelo campo magnético que nós temos nessa extremidade, direcionado através da nossa mente. E nós sabemos que nesse segundo momento do passe, nós temos o quê? Nós temos, nesse segundo momento do passe,
essa reposição fluídica, não é? Que nós utilizamos as nossas mãos. Então aí a gente começa a entender, né, que através das mãos, ao longo da história, mesmo sem que a humanidade tivesse plena compreensão disso, né, nós vamos encontrar uma explicação que é nelas que você tem uma maior projeção fluídica e uma maior ação magnética. Por isso, desde sempre que a história tem registrado a utilização das mãos como recurso auxiliativo para a humanidade, desde sempre, você sempre vai encontrar uma figura em que estão sendo utilizadas as mãos. Tá? Os centros de força já foram comentados aqui, nós nem vamos entrar aqui no mérito deles. Tá? Vamos apenas citar o seguinte, que quando nós mergulhamos numa maior estudo sobre a questão desses centros de força, nós demos uma coerência racional para aquilo que está acontecendo em relação ao passe. Lembrando que quando a gente fala em centros de força, nós estamos falando do quê? Naquele corpo espiritual, pelo espírito. Porque os plexos nós estaremos falando do que? Do corpo material. Tá? Então, quando nós começamos a investigar melhor esses tais centros de força que nós temos no perispírito, nós descobrimos a estreita relação que existe entre eles e os nossos plexos do corpo físico. Entre um e outro. Isso foi determinante para quê? Né? Se ao estudar plexos e centros de força, a ciência nos ajudou a compreender melhor o mecanismo do passe, faltava aí ainda um componente essencial. E esse componente essencial era exatamente o que os órgãos. Era nós sabermos como que aquilo que está entrando através dos nossos centros de força está sendo recepcionado pelos plexos, como que isso está interferindo nos nossos órgãos. Órgãos, digamos nós, como que isso está funcionando em relação ao passista e como que isso também está repercutindo em relação ao assistido. Tá? Então nós diríamos o quê? Que isso é mito? Não, isso não é mito, isso é ciência. É ciência material e é ciência espiritual. A doutrina espírita trouxe esse plus para a ciência. Porque enquanto a ciência vinha até um limite, o que a doutrina espírita fez? Ela projetou esse limite, alcançando aquilo que não era da órbita de interesse da ciência material. Mas tudo o que? Ciência plena. Tá? Mas vamos um pouquinho mais longe. Esses centros de força, né, o estudo desses centros de força, dos plexos e dos órgãos, né, mostrou o quê? Que no passe, gente, o que está acontecendo no passe? Isso aqui, ó. Intensas forças atuantes no mundo celular. Então, uma das razões, né, de não necessariamente você ter a necessidade, né, de tocar o órgão fisicamente lesado do assistido, é porque você não está atuando com a sua mão física sobre o órgão físico dele. Porque a grande prospecção do passe está indo onde, gente? No mundo celular dos seus órgãos, dos seus sistemas. Por isso que a gente fala que a ação do passe é uma ação fluídica. Vamos mais longe ainda. Nós podemos descobrir o quê? Olha só como que é o ciclo. O ciclo é assim, ó. Vou voltar aqui para vocês verem melhor. Passe, não encosta, não é isso? Resume o que a gente falou? Resume, gente? Ó, vou voltar. Começa nos plexos, nos centros de força, avança para os plexos, alcança os órgãos, mas a sua ação determinante é onde? É no mundo celular. Ficou claro? Vejam, gente, tudo que eu falei até agora era para explicar isso aqui. E aí, o que a gente... Agora, vamos pensar o seguinte, né? Nós estamos vendo ali, né, a figura das mãos impostas, né? Agora, vamos mudar um pouquinho. E se eu não tivesse a figura das mãos impostas?
Mas e se eu imaginasse todo aquele ciclo sem as mãos impostas? Faria diferença? A partir daí, vamos voltar lá. Eu não estou vendo as mãos impostas ali, não estou? Não. Mas o que eu estou vendo em torno daquele campo áureo, como é isso? Aquele campo de projeção espiritual, como foi bem citado aqui pelo nosso irmão. O que é esse campo aqui, gente? É um campo enriquecido do amor. É um campo enriquecido do amor. E pergunto, alguém que penetre nesse campo enriquecido do amor, será beneficiado sem que aquela pessoa impõe as mãos? Não terá sido dessa forma que Jesus cura aquela mulher hemorrágica? Então, quando eu vislumbro, quando eu coloco aquele ciclo, o mesmo ciclo da imposição das mãos, eu estou querendo dizer, entendeu? Que que mais importante para o passista do que qualquer gesto físico dele, é ele cultivar aquele campo enriquecido do amor. Porque quando aquele campo energético do paciente penetrar nesse campo enriquecido do amor, aquele grande acontecimento que nós falamos no passe já estará acontecendo por si só. Mas nosso negócio não é falar das propriedades e funções do perispírito? Mas eu não consigo falar disso se eu não tivesse falado daquilo antes. E aí é importante nós compreendermos o quê? As tais funções do perispírito. Vamos imaginar aqui através dessa arte. Quando eu pensar nas funções do perispírito, nessa questão de passe, pensem sempre nas tais funções do perispírito a partir do referencial de quem está recebendo o passe. Por quê, gente? Desculpe, vou explicar depois. Então, as funções do perispírito, pensem sempre a partir do referencial de quem está recebendo o passe. Mas tentem analisar as propriedades do perispírito a partir do referencial de quem transmite o passe. Não são duas pessoas que nós temos ali? Uma transmitindo, outra recebendo? Então você tem que pensar essa ação do passe a partir desses dois referenciais distintos. Para o assistido, pense no referencial das funções do perispírito a partir, ou melhor, pensem nas funções do perispírito através do referencial do assistido. E pensem na questão das propriedades do perispírito a partir de quem está transmitindo. O que significa isso? Vamos pensar aqui. É nesse pacote que nós vamos ter aquilo ali, ó. A ação dos frutos. Não dá para eu entender propriedades do perispírito, funções do perispírito, se eu não tiver a compreensão de que nós estamos falando de ação dos fluidos. E no caso particular do passe, essa questão, ela tem essas duas abordagens distintas, mas que se complementam, que é a dinâmica da ação do passe, ou melhor, a dinâmica da ação dos fluidos e o alcance da ação dos fluidos. Essas duas coisas são essenciais e precisam estar muito claras, né, quando nós estamos falando em termos de trabalho da passe. Por que nós estamos falando isso? Estamos falando, vamos pensar aqui na questão das funções do perispírito. Tá? Nós dizíamos, né, o referencial de quem recebe, né? Aqui, né, a irmã de verde sentadinha ali, né, recebendo o passe, ou a outra ali à frente de óculos. Tá? O que vai estar? Quais são as funções do perispírito, né, que nós temos catalogadas? Eu estou dizendo catalogadas porque os próprios espíritos dizem que é o que nós conhecemos no limite da nossa condição humana. Não esgota todas as funções que são próprias do perispírito. Tá? Mas nós já temos catalogadas essas funções aqui, ó.
A gente sabe que ele tem uma função instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Essas são as funções do perispírito para que o espírito, nós, como seres pensantes, possamos corporificar-nos e vivermos no mundo material. Tá? Então, essa função sustentadora que se aplica tanto para os corpos, materialmente falando, como para o próprio perispírito propriamente dito. Tá? Ela tem essa função sustentadora estreitamente ligada com esse mundo celular. Então, tudo aquilo que o nosso assistido aqui, está recebendo, fluidicamente falando, é no sentido de vitalizar essa parte sustentadora, que é uma das peculiaridades do seu perispírito. É o que lhe dá condição de harmonia, de organização, de gestão de todos os órgãos físicos e perispirituais também. Por isso que nós estamos falando que estudar as funções do perispírito na questão do passe é você enxergar o referencial de quem está recebendo o passe. Por outro lado, as propriedades do perispírito, nós vamos enxergar o quê? O referencial de quem está aplicando o passe. E aí, o que a gente vai compreender? Quais são as propriedades catalogadas, né, em relação à questão das propriedades do perispírito? Então, lá, porosidade, bicorporeidade, plasticidade, densidade, todo esse elenco, né, que quem já fez um curso básico, né, já sabe que são propriedades do perispírito. Tá? Mas eu vou chamar a atenção particularmente para esses que estão em vermelho, que está lá, penetrabilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética e expansibilidade. Por que eu estou chamando a atenção? Porque quando o passista está transmitindo o passe, essas propriedades deles são altamente demandadas. É através dessa sensibilidade global que quando o passista se aproxima desse campo do paciente, ele consegue sentir eventuais disfunções que existam naquele corpo que se encontra à sua frente. É através dessa sensibilidade magnética que ele consegue alcançar esferas de intervenção, entendeu? Que fogem ao alcance dos olhos. É através da penetrabilidade que esses fluidos projetados por ele, e que não se limitam pela matéria, invadem o corpo físico do assistido e vai ao alcance dos órgãos lesados. Por isso que eu dei destaque para esses itens que estão em vermelho. Mas vamos um pouquinho mais adiante, né? Nós estamos falando em mediunidade curadora, não é isso, Edson? É, mediunidade curadora. Ora, se mediunidade curadora, Kardec já falava o quê? É um gênero, que é um dom de curar, por um simples toque, um olhar e um gesto, não é? Tá. Mas toda vez que nós pensarmos em mediunidade curadora, a gente tem que compreender o quê? Que existe a ação do quê, gente? De um espírito. E nós estamos funcionando como um intermediário. Então, se é mediunidade, tem a ação do agente espiritual. Por isso a importância da prece quando o passista se coloca para o trabalho. Porque através da prece ele está atraindo, conectando-se com essa faixa de assistência espiritual. Tá? E aí nós vamos brincar com esse contexto, né? Por trás, né, dessa ação curadora, nós vamos encontrar o quê? Tipo de passe, tipo de médium, tipo de paciente, tipo de enfermidade. Olha, gente, quantos tipos, e nós poderíamos colocar outros mais. Vejam que não é enganosa aquela ideia que eu tenho, que dar o passe é só se colocar na frente da pessoa e estender as mãos. Você quer coisa mais enganosa do que isso? É mesmo. Por quê? Porque nessa ação curadora, ou de intervenção curativa, você tem que avaliar todas essas questões. É esse trabalho que esse agente espiritual aqui, ele faz, a depender do tipo de paciente, o tipo de médium. E por aí vai. E aí a gente vai encontrar o quê? Tipo de passe, se ele vai ser espiritual, magnético misto. Tipo de médium,
se ele é um médium intuitivo, vidente, audiente, se ele é paciente consciente ou inconsciente, consciente no sentido de reconhecer necessidades. Qual é o pior paciente? É aquele que não reconhece a sua própria enfermidade, não importa se material ou espiritual. Né? O que mais, gente? Se a enfermidade é de natureza espiritual ou material, e por aí vai. Então aí a gente vai descobrir o quê? Que para um contexto tão complexo como esse, você precisa de uma modulação. Quem faz essa modulação de auxílio em relação à necessidade, gente? É o agente espiritual. São os amigos espirituais que nos tutelam. Então aí a gente começa a compreender, gente, né, que essa modulação, que ela pode ser de natureza mediúnica, ela pode ser feita, e ela, em regra geral, é feita pelo agente espiritual. É ele que sabe as peculiaridades, né, e o aproveitamento dos recursos disponíveis, tá? Quando é de natureza mediúnica. Mas nós vamos encontrar, às vezes, situações que é de natureza anímica. Vamos! São aqueles médiuns que detêm essa qualidade fluídica por si só, que atuam por si só, e que são tão curativos quanto outros. Com a diferença de que, o que Allan Kardec vai dizer? Que mesmo quando é de natureza anímica, e esse médium, ele se volta através da oração, ele potencializa os recursos fluídicos que ele tem. Então é por isso que se coloca que a ação do passe, ela tem uma característica essencialmente medianímica, mediúnica e também anímica. Tá? E aí importa se ele é evidente, ou se ele é audiente, ou se ele é intuitivo ou é inspirado. Mas tem uma coisa muito importante. Tá? Se ele é um médium intuitivo ou inspirado, e ele recebe a intuição, por exemplo, para direcionar a ação do passe, por exemplo, para o fígado do paciente. Ele não pode receber essa intuição espiritual no sentido de... Agora eu pergunto, se ele não souber onde é o fígado do paciente, pode acontecer? Pode. Se ele souber, ajuda ou atrapalha? Ajuda. Se ele não souber, atrapalhar, poderia ser melhor. Essa é a lógica que nós devemos fazer. Então aí a gente começa a entender que dentro daquelas tais propriedades do perispírito, todos nós já fizemos esse elenco delas, tá? A gente começa a entender que algumas propriedades ajudam na ação do passe. Né? A questão da luminosidade. A luminosidade que é própria do perispírito e que o médium vidente, a depender do alcance da sua evidência, pela luminosidade que ele vê às vezes em certos órgãos, ele sabe se aquele órgão apresenta alguma disfunção. O odor característico que às vezes órgãos enfermos apresentam. E aí todas essas outras questões. Finalizando com aquelas tais lá, sensibilidade global, magnética e expansibilidade. Então, a partir dessas propriedades do perispírito, nós potencializamos ou não o recurso auxiliativo do passe. Mais ainda, né? Mesmo, detalhe, mesmo quando era de natureza essencialmente anímica. Tá? Então nós poderíamos dizer o quê? Que a partir das propriedades do perispírito, estudando essas propriedades e o alcance delas, né? Na medida em que a gente se coloca para estudar essa questão, entendeu? Você amplia o que, gente? A capacidade de leitura do problema. Todo paciente tem um problema. Mas você amplia o potencial de auxílio a partir da correta leitura do problema. Porque como você tem exata delimitação de qual é o problema a ser enfrentado, entendeu? É muito mais fácil, entendeu? Você intervir com um auxílio medicamentoso, um auxílio, entendeu? Favorecedor. Então, e isso se dá essencialmente através do aproveitamento que nós temos das nossas propriedades espirituais. E ampliar o potencial de auxílio, gente, significa o quê? Entendeu? Isto foi uma consequência natural daquilo que, através da ciência espírita, nós tivemos condições de compreender
como de fato funcionam os nossos tais centros de força. Desta forma, gente, o que nós diríamos? Sabedores que os centros de força são o quê? Acumuladores e distribuidores de energia. Não é isso que a gente aprendeu? Acumula e distribui pelo corpo todo. Não é? Sabedores de quê? Esses acumuladores e distribuidores, né, de energia proporcionam renovação das células. Não foi isso também que a gente aprendeu? Foi. Tá? O que eu pergunto é, se eu tiver um trânsito interditado no meio desse caminho, ou seja, entre aquele centro de força e os plexos, se eu tiver uma interrupçãozinha ali, naturalmente, gente, o que normalmente surge são as indisposições. E elas podem ser de natureza física ou espiritual. Natureza espiritual ou meramente material. Mais ainda, nós diríamos, né, que esses acúmulos, nesse contexto aqui, entendeu? Essas tais interrupções, quando de natureza espiritual, e ali a gente tem uma figurinha, né, de uma pessoa envolvida com um agente espiritual, né, chamaríamos de obsessão aqui, entendeu? Ela tem uma causa espiritual e o efeito que eu estou vendo ali é apenas um efeito material. Mas ela poderia ser uma causa material de efeito material. Então ela pode ter uma causa espiritual e o que eu estou enxergando no corpo é apenas um efeito material, mas ela pode ser uma causa essencialmente material e de natureza essencialmente, de efeito essencialmente material. Tá? Faz muita diferença se o médium conseguir fazer essa diferenciação, faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque eventualmente, quando ele sentir e perceber certas coisas, entendeu? Ele não vai mandar, por exemplo, para um tratamento de desobsessão, alguém que apresenta uma questão que é meramente uma causa material de efeito material. Porque a obsessão tem uma outra finalidade intervencionista. Tá? Então, na ação do passe, a gente sempre vai ter essa ação de higienização, essa ação de desobstrução e essa ação de recomposição. Tá? No livro Evolução em Dois Mundos, né, que eu não vou entrar nesse mérito, porque isso já foi estudado, tá? Mas o nosso irmão André Luiz vai falar sobre a questão, né, da relação da mente e da consciência, da questão da alimentação das células, que já foi citado aqui. Tá? No livro, em relação ao centro frontal, né, ele vai falar também sobre, né, que é um centro muito abrangente, e vai falar sobre a relação dele, né, com as glândulas endócrinas do sistema nervoso. Tá? O sistema laríngeo, tá? Ele vai falar sobre a questão, né, da sua relação com as cordas vocais, timo, tireoide, paratireoide, respiração e inflamação. Tá? O cardíaco, ele vai falar sobre a sua relação no que tange a emoção, o equilíbrio geral e a importância do aparelho circulatório. Né? O esplênico, ele vai falar sobre a questão do baço, o sistema hepático, o volume sanguíneo, né? Expansão fluídica. Tá? O solar, ele vai falar sobre a questão, né, a digestão e absorção de alimentos, não apenas sólidos, mas fluidos, e como que isso é importante para a organização física. Tá? O genésico, ele não apenas vai falar sobre ele como santuário do sexo, mas ele também vai falar sobre, né, estímulos criadores, realização de trabalhos fraternos, tudo isso que o nosso irmão André Luiz já tratou sobre esse assunto. Tá? Aí o que nós perguntaríamos é o seguinte, né? Será que nós poderíamos dizer, né, que conhecimentos necessários para quem trabalha com passe, né? Conhecer sobre Deus, matéria, perispírito, né? Será que tudo isso aqui que está elencado aqui, nós julgaríamos como conhecimentos necessários? Necessário, né? O mínimo que nós poderíamos dizer. Mas nós poderíamos talvez dizer que também seriam desejáveis, né? Nós temos certas noções de anatomia, de fisiologia, de mediunidade, animismo e obsessão, né? Sobre a dinâmica dos fluidos. Será que isso também não seria desejável? Se a hora que eu vou transmitir o passe, meu amigo espiritual me sugestiona, né, a colocar a mão na direção do baço da pessoa, e eu não souber onde é o baço da pessoa, será que isso faria alguma diferença? Pode ser que não faça para prejudicar, mas poderia fazer diferença para ajudar ainda mais. Tá? Ou será que nós diríamos que tudo isso é um exagero? Né?
necessidade? Eu não sei, não vou entrar nesse mérito, tá? Porque há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas eu vou lembrar, né, que no livro dos domínios da mediunidade, Serviços do Passe, né, nosso irmão André Luiz, né, ele está observando um trabalho de passe e ele pergunta para o instrutor espiritual: como ela será socorrida? E o instrutor espiritual fala assim: olha, impondo as mãos sobre a médium, ele inspirou-a a quê, gente? Movimentar as mãos da cabeça até a altura do fígado. Olha, se ele está inspirando-a a levar as mãos da cabeça ao fígado, pressupõe-se que ele deseja que ela coloque as mãos à altura do fígado. Mas se ela não souber onde é a altura do fígado, se é do lado esquerdo, se é do lado direito, entendeu? Isso compromete em certa parte a questão da inspiração recebida. Aí, talvez ter uma certa noção de anatomia não seja tão desprezível assim. Vamos pensar de uma outra forma. O nosso mesmo irmão André Luiz, ele vai falar sobre, no livro Missionários da Luz, do trabalho em passe, ele vai dizer o seguinte: ele vai perguntar para o instrutor Alexandre, né, esses trabalhadores do passe, trabalhadores espirituais, eles possuem algum requisito especial? E aí ele vai dizer o seguinte: sim. Olha o que ele vai dizer: só a boa vontade não basta. O instrutor Alexandre falando para o nosso irmão André Luiz. Esse tipo de trabalhador precisa revelar algumas qualidades de ordem superior, aquelas qualidades morais que já foram fartamente explicitadas aqui, mas necessitam de certos conhecimentos especializados. Será que esses conhecimentos especializados não abarcam também essa noção de fisiologia, de anatomia, né? de obsessão, de animismo? Conhecimento especializado. Mas ele vai terminar dizendo o seguinte: mais importante do que tudo aquilo, esses irmãos precisam ter vocação de servir. E sabe como que ele finaliza? Dizendo o seguinte: na terra ainda são raros os que apresentam vocação para servir nessa frente de intervenção.